Voltamos, não, pessoal? Então, aí a gente vai fazer a seguinte parte. Vamos voltar aqui para recapitular algumas coisas, né? E aí também vamos falar alguma da parte do texto da apostila, né? Vocês pegaram lá, é a aula da Código de Ética da Radiestesia, e vocês têm a parte que fala lá sobre a pirâmide, né? Então, no caso, vamos supor, vai fazer aquele questionamento: ué, quando é que eu vou poder usar a pirâmide? Normalmente, você vai fazer as análises, né? E talvez, por intuição, você analise os chakras, né? Normalmente a gente sempre vai analisar o chakra da pessoa, porque é um dos itens, né? Além da gente ter a parte básica, né, que é fazer a avaliação no biômetro de Bovie, né, usar o relógio radioestésico também, né, nós também vamos ver como é que está a situação dos chakras. É fundamental. Essas são as três partes que a gente tem que utilizar, né? O Bovie, né, o bioma de Bovie, avaliar os chakras para ver se todos eles estão ok. Se já tiver desarmonia nos chakras, com certeza a pessoa vai estar com problemas que a gente fala de vibração, de energia, de sintonia, né? E aí você vai utilizar a pirâmide por intuição, né? Porque se ele tem algum chakra já desconectado, vai precisar que equilibre ele, e uma das maneiras de você é aproveitar o espectro é, da própria pirâmide. Então, sempre lembrando, né? A pirâmide sempre tem que estar norteada, e vocês sabem que o norteamento da pirâmide é quando o pêndulo roda anti-horário, né? Então, ela tem três lados que vão, né, três faces que o pêndulo vai rodar em sentido horário, e uma única face que vai rodar em sentido horário. É essa face que tem que ser norteada, certo? Lembrando como foi ensinado a vocês na aula anterior. Nunca pegará a pirâmide pelo topo, né? Porque senão você vai desenergizar ela. Sempre pegar nas hastes laterais ou na haste da base. Tem lá a situação quando não estiver utilizando, deixar ela naquela posição, que é legal, né? Assim ela não está fazendo, não está ativa. E no mínimo, para dependendo do tamanho, no caso dessa aqui, que tem 27 centímetros, vocês podem deixar ela antes de usar entre 20 a 30 minutos para ela energizar. Aí depois disso você pode energizá-la, né? Então o que acontece? Aí vem sempre aquelas perguntas: eu posso utilizar a pirâmide com um gráfico? Pode, né? Não é o ideal, mas pode. Aí você pode pegar a pirâmide, nortear, né? Aí vocês têm que também ver o norte do gráfico. Aí vocês vão ter que nortear todos os gráficos. Então vai ter gráfico que vai aparecer lá que não está norteado, mesmo você indicando a posição. Aí você vai ter que nortear, perguntando se está ok o norte do gráfico. Aí o pêndulo vai rodar em sentido horário, né? Dizendo que está ok. Porque às vezes você põe o gráfico, né? E ele vai dizer que não está norteado, né? Vamos pegar um exemplo aqui e colocar o gráfico errado. Aí esse aqui você vai ter que trabalhar para nortear. Aí você vai perguntar: este gráfico está norteado? Ela diz que não, tá vendo? Aí você vai pegar e vai até achar o norte do gráfico, entendeu? Aí tá lá, a pirâmide já está norteada, certo? Ela está certinha. Esse gráfico está norteado? Novamente responde que não. Esse gráfico está norteado? Ele diz que não. Então, sucessivamente, esse tem que ser o norte dele, né? Ele vai ficar, como diz, voltado para o norte. Este aí, tá vendo? Ele já tá rapidinho também, era a única alteração, né? Então, beleza, tá ok aqui, esse tá confirmado. Aí você pode utilizar, você vai colocar um copo com água para energizar a água, né? Se você assim achar melhor.
você pode energizar o testemunho, né? Aí o testemunho com fotografia, o topo da cabeça voltado para o norte, mas também, se vocês quiserem utilizar a técnica do minguá, né? Você pode utilizar a melhor direção, dependendo do qual é o teu intuito, qual o desejo. Então, supondo que você vá querer que a pessoa tenha prosperidade na parte material, financeira, você vai procurar o mais 90 da pessoa, né? Se ele quer saúde, você vai procurar o mais 80, e assim você coloca. De preferência, se quiser nortear, só tomar a devida atenção. Claro que a própria pirâmide já protege o gráfico também, para ver qual a pessoa estando direcionada para o norte, qual é a energia minguá que vem para ele, né? Para também você não complicar a situação. Às vezes eu prefiro evitar de nortear o testemunho, porque o minguá vai influenciar, né? Mas é a questão de avaliar. Aí você faz a pergunta, né? Posso manter o testemunho norteado? Aí o pêndulo vai dizer que tudo bem, né? Se porventura o pêndulo rodar anti-horário, aí você vai ter que procurar uma posição melhor para o testemunho, que obviamente seria o seu minguá mais positivo, dependendo do que vocês queiram trabalhar em cima disso. Então você pode trabalhar. Eu normalmente gosto de fazer as coisas por etapa, né? E aí deixo por último o espectro da pirâmide mais para as cores. Mas você utilizando a pirâmide, você acaba também, como a gente diz, dando uma reforçada na energia. Só tem que tomar muito cuidado, porque vocês sabem que da metade para baixo a pirâmide ela não funciona da maneira que a gente quer, né? Então eu evito de colocar os gráficos por causa disso, né? Então você pode utilizar de tipo, dependendo do tamanho do gráfico, você empurrar o gráfico o máximo para frente possível, né? Para ele pegar a maior parte da pirâmide boa, né? Eu prefiro assim, né? Desse jeito, quando eu trabalho, apesar que eu utilizo bem poucos gráficos na pirâmide, né? Mas é uma outra opção de você poder também, como a gente fala, aumentar o poder dessa energia. Eu gosto de energizar nos gráficos, né? Também energizar na pirâmide, e depois eu utilizo o tricírculo, né? Eu sempre gosto de fazer dessa maneira. Eu trabalho todos os gráficos necessários, vou perguntando para o pêndulo, né? Porque o trabalho da radiestesia, é claro que nós temos vários relógios radiestésicos, não passei, né, a informação de todos, porque praticamente o funcionamento do relógio radiestésico é igual. Mas você vai começar com o tempo e trabalhando mais pela tua intuição, pela conversa que você tem com o cliente, para você poder chegar numa conclusão e ver quais são os melhores tratamentos para ele, né? Então, se você supõe lá que você está lá num atendimento, aí você vai ter maneiras, né? Depende do gráfico que vocês escolherem, né? Você vai ter esse aqui que pode já te dar o espectro de cor que o cliente está precisando, né? Ele já tem o sim e o não, né? Então você já pode utilizar esse gráfico às vezes aqui, né? Vamos pôr a pirâmide um pouco para lá. E aí você utiliza o gráfico, né? Você já tem até a questão de perguntar se ele tem ou não. Você pergunta se ele está com alguma cor em desequilíbrio. Aí o pêndulo vai lá no sim. Aí você já fala para o pêndulo qual a cor que está em desequilíbrio. Aí diz que é o amarelo, né? Então aí você tem aquela situação. Você vai chegar lá e vai utilizar a pirâmide no amarelo. Aí você já sabe que o amarelo está em uma das partes da pirâmide norte, né? Da face norte, né? Porque é o amarelo, o verde e o azul. Sempre lembrando que é o seguinte, cada pedaço, vamos dizer assim, de cor, ela equivale a 1/3 do comprimento da base da pirâmide. Então vamos supor, essa pirâmide tem 27 centímetros. Então ela tem 3 partes de 9 centímetros. Então o azul tem 9 centímetros, o verde 9 centímetros e o amarelo 9 centímetros. Assim sucessivamente todas as outras cores, né? O laranja e o vermelho que estão na face oeste, o índigo e o violeta que estão na face leste, né? As outras são espectros infravermelhos, né, e ultravioleta. Então a gente não trabalha essa energia neste momento. Aí você vai pegar o testemunho da pessoa, que pode ser a foto ou o testemunho lexical. E aí você coloca, como eu expliquei na aula anterior,
na parte equivalente à cor, né? Se vocês quiserem fazer e investir, né, que também não é uma coisa muito cara, comprar lá um prendedor de gravata, né, e mais um clips, né, vocês podem fazer isso e deixar aí, conectar na fotografia, no testemunho, né, e vocês podem deixar no centro da pirâmide. Aí você vai estar efetivando uma boa energia, né, e ela vai estar recebendo. Aí é questão de cada um, porque